A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações cultos presenciais. Irmãos, nós temos aqui os tópicos RGE 2025, explicado pelo nosso querido irmão Luiz Carlos Euclides, ancião ali do Brás, o terceiro ancião ali do Brás, irmãos, explicando e explanando. Tomara que outros cooperadores, anciães em suas regiões também expliquem, irmãos, porque é muito bom. Esses tópicos foram inspirados pelo Espírito Santo e mediante a palavra de Deus, a Bíblia está todo argumentado sobre a Bíblia. E foi uma das melhores RGEs que nós já vimos. Deus está abrindo a mente, Deus está abrindo o coração também do povo para aceitar. Não vamos ficar ouvindo pessoas que criticam a RGE, que criticam o que os irmãos estão passando. E sim, estamos replicando aqui para nossa querida Irmandade entender direitinho o que Deus tem preparado nesta RGE. Irmãos, não é pregação, mas vamos deixar aqui os nossos pedidos de orações e qualquer pergunta que tiver a respeito da RGE, pode deixar aí, tá bom, queridos? Vamos ouvir? É 14 minutos só, irmãos, de explicação sobre os tópicos. Vamos ouvir? Na mesma comunhão. Vamos, inicialmente, cartas anônimas, e-mails e mensagens escritas ou de áudio por remetente não identificável e outras mensagens eletrônicas, a complementação do tópico 6 de 2014. Cartas anônimas, e-mails e mensagens escritas ou de áudios sem remetente identificável e mensagens através de meios eletrônicos não identificadas não merecem nossa atenção e devem ser prontamente descartadas. Todas as comunicações devem ter procedência, assinatura, endereço e número de telefones de quem as enviam. Eventualmente poderemos receber correspondência com essas informações, todavia fictícias, o que caracteriza a falsidade ideológica. Portanto, quaisquer mensagens anônimas ou contendo dados do remetente falsificado devem ser inutilizadas. Não se deve dar atenção a elas. Vivemos uma época turbada, onde a desinformação é uma espécie de arma. Alguém vai na internet, eles imaginam um cenário, fazem uma narrativa e espalham um boato. E a Irmandade, por falta de maturidade, ouve ou lê e acredita e espalha. Recebe informação, repassa. Irmãos, a gente deve repassar coisas úteis, que edificam. Estamos vendo aí muita mentira, muita narrativa destrutiva. O objetivo único é de atacar a obra, atacar os ministros da obra. Vejam bem o que vocês repassam. Devemos repassar coisas boas. E ademais disso ainda tem um detalhe. Repassar mentira, calúnia, ofensa, constitui e se configura como um crime perante a lei. 3. Hinos específicos para os serviços de batismo e santas ceias. Porque os irmãos verem, escutam. Então, isso aqui, irmãos, a Irmandade, conhecendo os ensinamentos, sabe por que é feito dessa maneira. Orientamos aos irmãos anciães que procurem obter o novo documento que será publicado logo após o encerramento das reuniões gerais de ensinamento de 2025. E aqui, irmãos, vem a questão do texto, que vocês vão ouvir, não é? No tocante ao batismo, por exemplo. Conforme escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, 28 a 29, 16, 4, 21, 25, nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, que são coisas oferecidas em rituais religiosos e idólatras, as quais não devemos comer nem usar objetos em nossa casa, ou de uso pessoal procedentes desses rituais. Não devemos comer o sangue de animais, nem alimentos feitos com sangue.
Não devemos comer carne de animais que são sufocados, isto é, que foram mortos, desculpa, e ainda estão com sangue nos seus corpos. Não podemos cometer a fornicação, a qual é toda conjunção carnal entre solteiros, viúvos, divorciados ou fora do único modelo de casamento instituído por Deus, que é entre homem e mulher, conforme a lei civil. Também não devem ser batizadas crianças menores de 12 anos, a não ser que tenham recebido o dom de novas línguas e com a anuência dos pais ou responsáveis. Acerca das palavras a serem ditas quando do sacramento do batismo. As palavras ditas para o sacramento do batismo, com uma das mãos impostas sobre a cabeça do irmão ou da irmã, deve-se dizer: irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esclarecemos que a razão pela qual pronunciamos em nome de Jesus Cristo é por ter sido este o verdadeiro homem que morreu em nosso lugar. E em seguida dizemos: e do Filho, porque confessamos o Verbo, sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Eu escutei uma ocasião alguém que se diz entendido nas Escrituras. Ele fez uma crítica ao nosso irmão muito simples, deixou ele um pouco confuso. Falou para assim: os seus anciães não têm cultura, porque eles fazem uma exposição no batismo que contraria o texto bíblico. Precisa os anciãos estudar um pouco mais. Vejamos se isso é verdade. O argumento deles é o seguinte: os anciãos falam assim: irmão, em nome de Jesus te batizo. Depois ele repete: em nome do Pai e do Filho. Será que os anciãos não sabem que o Filho é Jesus? A gente sabe disso aí faz muito tempo, bem mais tempo do que eles imaginam. E vai aqui uma explicação para os irmãos verem onde está a nossa base de fé. Jesus é um homem nascido de uma mulher chamada Maria, nascido de uma forma sobrenatural, porque não houve contato físico de José com ela para que ele fosse gerado. Ele foi gerado pela obra do Espírito de Deus no ventre de Maria. Portanto, Jesus é filho de homem, um homem, portanto, com fome, com sede, com frio, com dores, e capaz de morrer como todo ser humano. Agora, dentro dele, Paulo explicou, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. João falou: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu estou dizendo que Jesus, o homem, não é um homem, um grande profeta, como creem os rabinos. Jesus é Deus vestido de natureza humana. Então eu confesso que esse homem que morreu em meu lugar tinha que ser homem, porque ele me representa e me representou na cruz, pagando as minhas dívidas. Esse é o sacrifício em lugar de outrem, chamado sacrifício vicário. Ele foi na cruz e pagou minhas dívidas. Ele tinha que ser homem para fazer isso, ele tinha que me representar. Eu reconheço esse homem, a natureza dele, creio na missão dele, e reconheço que esse homem é o Verbo, é o Deus que se fez carne. Por isso que nós pronunciamos essas duas palavras, e elas estão configuradas como texto no Novo Testamento. Portanto, para esses estudiosos, dá uma explicação aqui para os irmãos. Não falta conhecimento em nós, não. Pelo contrário, nós estamos bem atrelados à palavra de Deus. A respeito do EBI, Espaço Bíblico Infantil, a partir desta reunião geral de ensinamentos que passou, fica oficializado o EBI, Espaço Bíblico Infantil. Antigamente era Espaço Infantil, mas vocês têm parado ao longo das rodovias, está escrito assim: Espaço Infantil, é o lugar onde as pessoas divertem com suas crianças. E esse espaço aqui não é um lugar de entretenimento, é um lugar para se ensinar a palavra de Deus, por isso que é chamado bíblico.
Manuais serão disponibilizados em nosso site, tanto para os irmãos do ministério, como para as irmãs colaboradoras dos referidos espaços. Também orientações técnicas para a formação das colaboradoras e adequação de espaços existentes e em projeto de novas construções, quando for necessário. Outro ponto aqui, irmãos, no tocante ao vício em comunicações. É uma coisa difícil de falar, mas não é muito confortável, mas existem vícios novos. Vício é aquilo que a pessoa faz e ela não consegue deixar de fazer, mesmo que queira, porque ela se tornou escrava daquilo que ela faz. É uma atividade compulsória. Alguém ou alguma coisa obriga essa pessoa a praticar aquilo. Atrás de todo vício existem espíritos. Nenhum vício ele existe isolado do mundo espiritual. Guardem isso. Atrás de todo vício existe um grupo de espíritos caídos que, por intermédio do vício, se alimenta com aquilo que é mal, que é reprovável, que é pecado. Esses espíritos caídos, eles só podem se alimentar de miséria, pecado, destruição, porque sobre eles cai uma sentença fatal. O Senhor disse a eles: rastejarás sobre o seu próprio ventre e comerás do pó da terra. Vocês nunca viram um espírito comendo pó? A serpente não come pó. A serpente come animais. Aliás, naquele tempo nem serpente no Éden existia. A serpente foi um animal criado pós-maldição. Sabe como que ele alimenta do pó? É quando ele leva uma mulher ou um homem ao pecado, e na prática do pecado os espíritos se alimentam do pecado por intermédio daquele corpo que pratica o pecado. Vocês entendem isso aí? Por isso que o vício, a pessoa às vezes faz um tratamento, o vício parece que acabou, mas ele volta, porque os espíritos requerem seu alimento. Então, irmãos, a comunicação é um vício e tem nela um problema sério. Tem pessoas que são viciadas em comunicação e não são viciadas em ler a Bíblia, porque isso não seria vício, seria uma boa prática. Mas geralmente, aos poucos, vocês não se ofendam, mas é uma realidade que hoje está sendo estudada pelos médicos. As pessoas vão se derivando para o mundo da pornografia. Eu vi um trabalho científico dizendo que o vício da pornografia é mais difícil de acabar do que o vício da droga. Eu achei uma informação muito assustadora e não conferi se ela é verdade ou não, mas segundo alguns estudiosos é. Então, irmãos, e outra coisa, vício em coisas más, notícias más, reportagens que mentem, difamam, mostram, algumas delas, irmãos, são totalmente infundadas, outras misturam um pouco de verdade com um pouco de mentira, faz um resultado mentiroso no final. Eu vou ler para vocês. As pessoas que possuem esse vício sentem necessidade de receber e transmitir notícias, mesmo sendo falsas. Ela é impulsionada a passar para frente, ela não consegue pegar isso, jogar fora, apagar e esquecer. O poder maligno de nosso adversário se manifesta claramente sobre aqueles que são veículos de transmissão de males entre a irmandade. Esse fermento contamina o povo que ouve ou lê essas notícias, rouba-lhes a paz, impedindo a perfeita comunhão com Deus, difama, mancha a honra, promove inimizades entre o povo, desfaz a alegria do convívio entre a irmandade, podendo comprometer a salvação das almas que se contaminarem com esses conteúdos. A palavra de Deus diz claramente que a testemunha falsa que profere mentiras, entre outras coisas, aborrece o Senhor. E o que semeia contenda entre irmãos, sua alma abomina, ou seja, estes tornam-se horrendos, detestáveis perante o Senhor Deus. Portanto, as nossas palavras devem ser pesadas à luz da palavra, como o Senhor Jesus testificou. Abre aspas. Porque por tuas palavras serás justificado
e por tuas palavras serás condenado. Fecha aspas, Mateus 12:37. As palavras que originam esses males faz o povo tornar-se enfermo na fé, suscitando discórdias, críticas e separações entre o povo e o ministério. Isso impede que haja o fruto do Espírito, conforme está em Gálatas 5:22. Exortamos o povo, e principalmente os servos de Deus do ministério, que sejam prudentes em todo viver, fugindo das contaminações heréticas e do caráter oriundas desses maus costumes. Depois eu vou ler mais para não cansar vocês. Passar muita coisa acaba cansando. Alguma coisa, irmãos? Muito bem. Quem tem outro hino? 23. Já chamaram 23 aqui. Santo Deus, Santo Deus, as explicações, irmãos, que o servo de Deus deu neste dia de hoje, Santo Deus. Olha, irmão, aqueles que tiver alguma dúvida, irmãos, vai lá no site da congregação e baixa, irmão, baixa os tópicos, irmãos, que lá tem 18 folhas de tópicos e um tópico melhor do que o outro, irmãos. É Deus, né, falando na boca dos seus filhos, irmãos. Deixa aqui os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Ficamos por aqui. Deus abençoe. E deixa o pedido de oração, irmão. Deixa o pedido de oração, que Deus sabe de todas as coisas. E comente aí o que vocês acharam desse tópico, o que vocês entenderam deste tópico, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.